E agora vamos ver como gerar um aerossol. Existem vários dispositivos. Na verdade, existem os nebulizadores. Os mais utilizados são os convencionais ou os ultrassônicos. Hoje em dia existem no mercado, principalmente a nível internacional, outros nebulizadores mais modernos, porém de custo muito elevado. Existem os aerossóis dosimetrados, que são amplamente utilizados tanto no nosso país quanto a nível internacional. Alguns utilizam ainda o propelente como o CFC, que tende a ser retirado do mercado, e a maior parte já foi substituída pelo HFA como o propelente. E existem os inaladores de pó seco, que nós vamos ver quais são os mais utilizados aqui no nosso país. Primeiro, falando dos nebulizadores convencionais. Na verdade, eles têm algumas indicações, realmente, principalmente crianças pequenas podem utilizar, mas eles têm alguns problemas. Primeiro, a sua padronização. Vários nebulizadores diferentes geram partículas de tamanhos diferentes e é difícil a gente saber exatamente qual tipo de partícula está sendo gerada. Lembrar que o fluxo de ar ideal seria de 6 a 8 litros por minuto, que é muito difícil a gente avaliar. O diluente seria de 3 a 4 ml. Lembrar que a criança deveria estar calma, tranquila, respirando idealmente pela boca, um tempo que em geral é de 10 minutos. A gente utiliza máscara em crianças pequenas, apesar de saber de algum grau de retenção de partículas a nível de fossas nasais. Lidamos com o problema de manutenção e limpeza, que a gente nem sempre sabe como isso é organizado. E lembrar que realmente nem sempre a criança coopera, já uma vez que o tempo necessário que ela fique calma, tranquila, inalando o medicamento é muito grande. O ultrassônico, o nebulizador ultrassônico. O aerossol ele é produzido através de um processo de vibração, o que gera um aquecimento da solução. Então, o que acontece? Normalmente, substâncias que utilizam proteínas podem ser desnaturadas por meio desse processo de aquecimento. Então, deve-se saber, na verdade, qual tipo de medicamento pode ou não ser utilizado no nebulizador ultrassônico. Vamos entrar agora nos aerossóis dosimetrados, amplamente utilizados em crianças. Quais são as vantagens? Eles são dispositivos práticos, por quê? Porque são compactos, são de uso rápido e tem uma ótima relação dose-efeito, com índice de absorção que variam de 15% a 40%, dependendo do método utilizado. Eles são multidoses e eles estão com um custo cada vez mais acessível. Idealmente em crianças a gente vai ver com espaçadores. Por quê? Porque com isso a gente não requer tanta coordenação, a gente recomenda que o paciente utilize uma máscara, porque com isso você diminui a deposição faríngea. O que é importante ter atenção no aerossol dosimetrado? A técnica tem que estar correta. Nós vamos falar um pouquinho sobre a técnica e ela deve ser checada a cada consulta com o paciente. Lembrar sempre de avaliar qual medicação que está sendo utilizada. Ver o seu reservatório, o seu acessório, se está sendo utilizado de forma correta também. Lembrar que se forem utilizados mais de uma dose numa mesma aplicação, deve-se ter um tempo ideal de no mínimo 30 segundos entre essas aplicações. Lembrar de avaliar a temperatura e a umidade do ambiente e lembrar que a gente deve sempre preferir o gás HFA justamente para a gente não ter efeitos redutores da camada de ozônio. E qual é a técnica? Lembrar que o paciente deve remover a tampa, sacudir, posicionar adequadamente, conectar ao espaçador. Se for uma criança mais velha, na verdade ela dispensa o uso de máscara, ela fecha a boca em torno do bocal do espaçador,
expira e no que ela estiver inspirando, dispara-se um jato, a criança continua a inspirar até a inspiração máxima e faz-se uma pausa de 10 segundos. No caso de crianças pequenas, adapta-se à máscara e a criança respira por volta de 20 segundos, 5 a 10 respirações em volume corrente. Essa é a técnica correta do uso de um aerossol dosimetrado. Quais são os erros mais comuns? Se não se remove a tampa, se não se agita, que é justamente quando a medicação é preparada, se aperta-se o gatilho, na verdade, quando o paciente está expirando, se você não faz uma pausa inspiratória, se utiliza-se mais de uma dose seguida sem um intervalo ideal, se o posicionamento não está correto e deixar de usar o espaçador quando necessário, principalmente em crianças pequenas.